Depois de tudo isso, é preciso controlar. Então, na última etapa do ciclo de Mike é o C. Vamos controlar. Como? Fica de olho. A última etapa do ciclo de Mike é a etapa C, de controlar. Nessa etapa, será garantido que as melhorias obtidas não se percam, e onde vai ser revisto procedimentos, incluindo novos controles sobre o processo, ou verificando instruções de trabalho, ou fazendo instruções de trabalho, registrando, enfim. A ideia é controlar aquilo que foi feito. Então, inicialmente, é avaliado o alcance da meta em larga escala. Depois, a gente vê se a meta de fato foi alcançada. Se ela não foi, retorna para a etapa M, a etapa 2 do ciclo de Mike. Se sim, padronizam essas alterações que foram realizadas no processo em consequência dessas soluções adotadas. E aí, esses novos padrões são transmitidos a todos os envolvidos, porque não adianta você obter resultado e não disseminar isso na empresa. Define e implementa um plano para monitorar a performance do processo e do alcance dessa meta, porque de nada adianta você ter um novo padrão e não monitorar esse novo padrão para saber se realmente funciona. E aí, vai definir e implementar um plano para tomadas de ações corretivas caso surjam problemas no processo. Então, o processo vai ficar sendo avaliado constantemente e sumariza o que foi aprendido e faz recomendações para trabalhos futuros, ok? E aí as ferramentas que podem auxiliar, algumas delas, né? Uma delas é a Poka-Yoke, que são mecanismos ou dispositivos, né, para detectar falhas. Sempre são as palavras japonesas, né? A gente pode entender então essa palavra japonesa como dispositivos e métodos à prova de erros. Tá? Eles vão Vão permitir detectar e corrigir erros em um processo antes que eles se transformem em defeitos percebidos pelo cliente e o consumidor. Então, normalmente são aqueles erros de desvio, erros advindos de falta de atenção, né? Sabe aquele ditado que diz que errar é humano? Se são humanos, então, envolvidos no processo, pode haver erros. Então, se podem haver erros, eu quero detectar esses erros. E Poka-Yoke são exatamente esses mecanismos que vão auxiliar nessa detecção desses erros e vão corrigir esses erros no processo. Temos aí, por exemplo, o Poka-Yoke de controle, que vai ocorrer ação quando um erro acontece, tá? Então, uma ação é realizada, por exemplo, você está produzindo, acho que tem o exemplo da caixinha de pasta de dente, né? Quando a caixinha de pasta de dente passa, um ventilador assopra. Tem um ventilador ali ligado. Se a caixinha estiver vazia, ela vai voar, vai sair dali. E não vai entrar nunca uma caixinha de pasta de dente vazia na embalagem final. Então, é uma ação que está acontecendo. Então, a caixinha está sendo expulsa do processo. Isso acontece, por exemplo, em cervejarias, quando eles passam as garrafas vazias, que são retornáveis, né? Elas já vêm do processo de esterilização e elas passam por uma máquina, um laser, para detectar se tem algum resíduo nessa garrafa. E se tiver algum resíduo, a máquina expulsa ela do processo. E tem aí também o Poka-Yoke de advertência, que vai ser um alerta quando algo não está adequado. Por exemplo, se você vai num banco, você faz todos os processos no caixa rápido, e aí esquece o seu cartão ali no banco. Se aquela máquina, por exemplo, ela tiver uma configuração para um aviso sonoro, dados alguns segundos que aquele cartão está ali, você talvez seja avisado antes de sair do banco pelo aviso sonoro que algo errado aconteceu. E aí você já fica alerta e você pode, alguém que está ali do lado vai te avisar que você esqueceu o cartão e tudo. Então, a ideia do Poka-Yoke nem sempre é de dentro da empresa, pode servir para o próprio cliente, né? E aí essa ferramenta, esse dispositivo, né, proporciona agilidade e ajuda e minimiza aí os erros,
tá? Então, aí um exemplo de Poka-yoke, de um Poka-yoke de advertência, né? Que quando acontece um erro, logo vem um aviso. Nesse caso, é uma luz acendendo, ou pode ser um alarme, enfim. Por exemplo, dentro de casa, quando tem uma sobrecarga muito grande de energia, que a corrente é cortada. Isso é um Poka-yoke, tá? Só que é um Poka-yoke de ação. A energia foi cortada, foi uma ação. E Poka-yoke também tem algumas categorias. Tem, por exemplo, métodos aí por contato, né? Que são quando itens encostam ou não encostam num determinado sensor. E aí vem um aviso, ou a advertência, ou o controle. E tem aí o método por etapas, que é quando as etapas não são cumpridas, que é o exemplo do caso de retirar o cartão da máquina do banco, tá? E aí pode vir o aviso com luzes, sensores, identificação de movimento, peças que não se encaixam. Então, o método por etapas pode ser realizado através desses fatores, né? Então, por exemplo, um exemplo de Poka-yoke dentro de casa, que seria aí um Poka-yoke de valores fixos. Quando você vai fazer um bolo, quem nunca fez um bolo e esqueceu o fermento? Depois que o bolo está no forno, você lembra de colocar o fermento, aí já perde tudo. Então, se você tem uma forma de Poka-yoke, por exemplo, você já separa todos os ingredientes que vão no bolo. Então, seria aí o valor fixo, né? Você tem fixo a quantidade de ingredientes e a quantidade de cada ingrediente. Então, antes de colocar o bolo no forno, é só você verificar na sua mesa se todos os ingredientes que estavam separados foram utilizados. E essa técnica foi muito utilizada na Toyota, porque tinha uma reclamação de um carro que ia sem um item, e aí eles colocaram todos os itens numa bandeja, e a conferência era simples. Olhar para a bandeja, está vazia é porque está tudo no carro. Foi tudo utilizado. Então, isso serve. E a ideia do Poka-yoke é ser simples. Simples e ágil. Então, primeiro conheça a falha a ser corrigida. Compreenda exatamente o defeito de produto, de serviço ou de execução de alguma etapa que deva ser contornada. Compreenda as causas. O que levou à ocorrência dos defeitos e das falhas vai ser fundamental para corrigir. Se você não conhece, você não consegue corrigir. Cogite soluções. Como essa falha pode ser prevenida? Verifique a eficácia da solução. Uma solução Poka-yoke deve eliminar a falha ou o defeito de forma simples e sem grandes impactos na sua gestão de custos. Implemente essa solução e faça isso em toda a empresa. E registre, tá? Então, Poka-yoke é simples e funciona, tá? Tem aí a gestão visual, que é quando você usa a gestão à vista, né? Você vai disponibilizar para que todos possam ver. Isso é muito utilizado com indicadores, porque o que acontece? A equipe precisa saber o andamento da situação. Poxa, acabei de fazer um treinamento, estou tendo que mudar todo o meu método de trabalho e eu não tenho um retorno, eu não sei se funcionou ou não. Então, a gestão à vista funciona para esse tipo de informação. É muito utilizado para a divulgação de indicadores, tá? Então, pode ser usado na fábrica, no escritório. Tem o Kanban. O Kanban é bom utilizar até em casa, gente, para verificação de andamento de atividades. Você cria um quadro, que Kanban também é uma gestão à vista. Você cria um quadro, tá? Numa coluna você coloca as tarefas a fazer. Na segunda coluna você coloca as tarefas que está fazendo. E na terceira você coloca as tarefas feitas. O que acontece? Vou fazer essa tarefa 1. Então eu vou lá, tiro a tarefa da coluna 1 e colo na coluna 2. Se uma outra pessoa vier, ela não vai fazer repetidamente aquilo que eu já fiz ou que outra pessoa fez, porque ela está vendo que está sendo feita ou que já foi realizada se estiver na coluna 3, tá? Então, é uma forma de organizar o andamento das tarefas, certo?
Tem aí uma outra ferramenta que é a On the Job Training, é o OJT, que seria aí a formação no local de trabalho, onde novos padrões são divulgados para todos os envolvidos, por meio aí de elaboração de manuais de treinamento, da realização de palestras, reuniões e treinamento no trabalho, mas o foco mesmo do OJT vai ser aquele trabalho na linha, no seu posto. Você vai ter um instrutor com você e ele vai te auxiliando enquanto você vai fazendo, você vai aprendendo enquanto faz. Porque aí a empresa não para. Não é necessário um tempo de parada para um treinamento, tá? É uma instrução direta. Alguém que sabe como faz, vai lá e mostra como faz fazendo, realizando, tá? Tem aí o relatório de anomalias, que vai indicar correções corretivas para a eliminação das anomalias. Então, se acontecer alguma anomalia, algo que possa ocorrer no processo, eu preciso saber quais são as ações corretivas para eliminá-la, tá? Então, por exemplo, aqui, você tem a empresa, turno, turma, data, você tem a descrição da anomalia. Se acontecer a coisa tal, vai acontecer X. Se isso acontecer, como que você vai remover? Quais são as possíveis causas e as causas mais prováveis dessa anomalia? Quais são as causas fundamentais? Qual é o plano de ação para eliminar essa anomalia, tá? Tem o OCAP, que se o processo está fora de controle, o engenheiro de processo, ele procura uma causa atribuível, seguindo o plano de ação OCAP, associado aí com o gráfico de controle. Então, o que o OCAP vai ser? Vai ser um plano de ação para processos fora de controle, facilitando aí a identificação das anomalias crônicas que devem ser atacadas para a melhoria desses processos. Não vai ser nada mais do que um fluxograma, das atividades que devem ser realizadas após a ocorrência de um evento. E aí é um documento vivo. Esse documento ele vai sendo modificado à medida que mais conhecimento vai sendo adquirido. Não é fixo, tá? Ele vai sendo evoluído ao longo do tempo. Então, você imagina então, a junção de um fluxograma, tá? Com gráficos de controle. Então, o que acontece? Você já sabe exatamente o que fazer quando o processo acusa que está fora de controle. Tá? Então, vai se referir a rejeitar a hipótese de que os dados atuais são da mesma população que os dados utilizados para criar os limites iniciais do gráfico de controle. O OCAP deve ser construído com base em 3 partes, com base nos ativadores, que vão definir aí as condições que indicam quando ele deve ser seguido, quando que você deve buscar colocar o OCAP em prática, os pontos de verificação, que vão ser as condições do processo, que devem ser de fato investigadas para a descoberta dessa causa especial de variação. Acho que vocês já sabem que a gente tem 2 tipos de causas, né? Causas especiais e causas naturais ou aleatórias. E são as causas especiais que causam distúrbios no processo. E são essas causas que eu quero eliminar. Então, em seguida eu tenho aí os finalizadores, que contêm as ações que devem ser adotadas para remover esse sintoma e para eliminar essa causa especial. Por exemplo, esse é um exemplo que está no site do Grupo Voito. Você tem um início com o quê? Com a pergunta: o consumo de energia está acima da meta estabelecida? E essa pergunta é uma pergunta ativadora, tá? Em seguida, você tem aí os cinzas, são os pontos de verificação. A limpeza está de acordo. Os cinzas são os pontos de verificação. Por exemplo, a limpeza de anodos está atrasada? Ou alguma bateria está com falta de equipamentos ou materiais? E aí temos os finalizadores. A resposta, se não, você vai passar para a próxima etapa do fluxo, assim como um fluxograma normal.
Se sim, você tem um finalizador. Notifique o supervisor, registre a anomalia, atraso na limpeza de anodos. Então, você tem uma ação, tá? Você tem um fluxograma associado a um plano de ação, basicamente. Você faz a pergunta de verificação. Se essa pergunta foi atendida ou não, você toma uma ação ou não. Normalmente, essa ação é uma notificação, tá? Para cada ponto de verificação, você pode criar um finalizador, ok? A leitura recomendada. Acho que eu estou usando a mesma leitura recomendada para todo o ciclo de Mike, porque elas são bem completas de fato. E é isso. Aqui finalizamos todos os vídeos sobre o Seis Sigma e o The Mike, que está relacionado ao Seis Sigma. Falei sobre todas as etapas e sobre as principais ferramentas utilizadas em cada etapa. Espero que tenha sido proveitoso. Se você gostou, comenta, curte, manda esse vídeo para algum amigo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.